Bom dia, senhoras e senhores. A nossa English Live hoje de inglês, lógico, no dia 2 de julho, de 9h10 às 10h10. Então, vamos iniciar com a proposta do primeiro exercício, que é sobre substituição de pronomes. Então, nós aprendemos em sala de aula os pronomes pessoais e pronomes objetos, né, ou objetivos, como alguns consideram. E aprendemos outros pronomes também, mas hoje o que nós vamos trabalhar são esses pronomes, e o que é importante que, às vezes, as pessoas, na interpretação de texto ou numa atividade, não sabem fazer essa referência. Então, é isso que nós vamos treinar agora. Por exemplo, na número 1, eu tenho aqui, my name is Sue. Então, o que está entre parênteses é o que a gente precisa considerar. Então, quem disse isso? Lógico, se ela falou my name is Sue, quem disse foi Sue. E aí ela segue na frase dela. My name is Sue. O que Sue vai dizer agora? I am English, and this is my family. Certo? Ok? Número 2. My mom's name is Angie. Um pronome para referência de Angie. My mom's name is Angie. Então, Angie é homem ou mulher? Bom, não sei. Mas se a frase anterior me dá a dica. Ó, my mom's name. Se é o nome da minha mãe, ela só pode ser mulher. Então, a gente vai colocar aqui she. Ok? She is from Germany. Ela é da Alemanha. Número 3. Bob is my dad. Ao invés de repetir my dad is a waiter, eu preciso substituir my dad por um pronome. My dad significa meu pai, então só pode ser ele. O pronome que se refere a ele? He. Número 4. On the left, you can see Simon. On the left, you can see Simon. Quem é Simon? Simon é ele. Não sei quem é essa pessoa, mas eu sei que é ele. Se é ele, nós colocamos he. He is my brother. Número 5. Sue and Simon are twins. Sue and Simon são eles. Como é que fala eles em inglês? They. Então, they are twins. O que significa twins? Twins significa gêmeos. Eles são gêmeos. Número 6. Our dog is a girl. Sorry. Our dog is a girl. Judy. Judy is 2 years old. Então, vamos lá. Bom, para nós usamos o pronome it, certo? No entanto, ele fala nessa frase que Judy é uma garota. É um cão, é um cachorro, mas é um cachorro fêmea. Então, nesse caso aqui, nós podemos colocar she, porque ela não considera esse cão como um animal. Então, a gente vai colocar aqui. Se ela não tivesse feito essa referência, se ela tivesse falado our dog name is Judy, aí você colocaria it is 2 years old. A referência sempre para o animal, para um objeto, é it, a não ser que ele faça uma referência aqui, ó. Vamos lá? Desculpa. Number 7. Sue, Simon, Angie and Bob live in Canterbury. Canterbury. Bom, são várias pessoas, então são eles, né? Como é que nós falamos, então, esse eles? They live in Canterbury. Repara que até aqui, bom, depois eu falo sobre isso. Canterbury is not far from London. Qual é o pronome
substitui um lugar, it. Bom, com exceção da frase número 7, todas as outras, se você observar, os verbos que tem na frase é o verbo to be. Am, is, are, is. Bom, então nós estamos, esse verbo am, is e are é o verbo to be. É o verbo to be no simple present. Então é o que a gente está falando aqui de frases do simple present, que foi o nosso assunto. Com exceção da número 7, ó, live. Live é um verbo também, que está no presente. Ok? Então vamos seguir. Até aqui tranquilo? Ok? Seguimos então. Rewrite the sentences substituting the nouns by appropriate nouns. Então nós vamos reescrever essas frases aqui, substituindo o que está sublinhado pelo pronome adequado. Então, pronome fica no lugar do nome. Mr. and Mrs. Johnson, bom, são duas pessoas, são eles. Então, como é que nós falamos aqui? Mr. e Mrs. Johnson são eles. Então, vai ficar they, verbo. Ligado aí. They enjoy. Vision, qual o pronome que você já tinha descido, né? Oi? Desliga o microfone, por favor. Bate lá na porta. They enjoy it. Não sei, meu amor. Então, they enjoy it very much. Então, esses são os pronomes que vão substituir os pronomes que estão ali. Ok? Alguém pode desligar esse microfone, por favor? Tem o microfone ligado. Vamos lá. Número 2. That fellow understands the lesson completely. Desculpa. Então, qual é o pronome que nós vamos substituir? O que significa fellow? Fellow significa amigo. He's my big fellow. Ele é meu grande amigo. Né? Então, fellow pode ser um pronome que nós vamos usar para ele, por exemplo. He understands, né? Understands the lesson. A lição, it. Esses slides, essa aula vai estar sendo gravada, depois ela vai ser disponibilizada pela escola, tá? Completely. É só prestar atenção e tirar dúvidas se você não entendeu. Então, aqui eu tenho os pronomes it, substituindo lesson, e tenho o pronome he, substituindo that fellow, aquele amigo. Ok? Understands. Obrigado, Nicholas. The children like their teachers very much. Bom, the children são as crianças. Então, as crianças são elas. They like. Os professores delas. Os professores são eles. Então, como é que fala eles? Ué, nós falamos agora. Eles ou elas é they. Não é isso? Presta atenção numa coisa. Deixa eu terminar a frase aqui. Então, nós falamos aqui que they substitui the children. Porque eles ou elas é they. Muito bem. E os professores deles são eles os professores, né? Então, eles não é they também? É. Agora, a pergunta é o seguinte. Esse they aqui pode ser colocado no meio da frase também?
Não. Esse they significa eles, mas é o eles sempre que for sujeito da frase. Quando for objeto, o que é o objeto? Que está depois do verbo. Aí nós temos que usar them. Então, them é a mesma coisa que they, só que é o eles que está depois do verbo. Então, se eu falo assim, eles são meus amigos, esse eles é o they. Se eu falo, você falou com eles, esse eles que está no final é o them, tá bom? Em português eles são escritos da mesma forma, mas em inglês não. Número 4. Do Charles and Mary like English book? Então eu tenho aqui uma pergunta, certo? Do Charles and Mary, não são eles? Duas pessoas, né? Então é they também. Like English book, um livro de inglês, então é it. Então eu tenho aqui it, substituindo English book, e tenho they, substituindo do Charles and Mary. Ok? Sorry. Number 5. Is Miss Brown explaining the lesson to the students? Então vamos lá. Is Miss Brown, ele ou ela? Bom, eu sei que é ela, por quê? Porque Miss significa senhorita. É o pronome de tratamento, né? Is she explaining the lesson? The lesson, como é que fica? Explaining, desculpa. Explaining the lesson. O pronome que substitui the lesson é it. Oi, pode falar, Evelyn. Se quiser falar, pode falar. Is Miss Brown, vou seguir aqui. Se lembrar, pode falar. Is Miss Brown vamos lá. Miss Brown, ela, né? Explain a lição. It to the... Quem é os alunos? Não são eles? Então, como é que fala eles? Bom, nós aprendemos que they é eles. Mas o they é eles quando está antes do verbo. Cadê o verbo aqui? Explaining. Então, o verbo está aqui. Então, como ele está depois, nós vamos usar o them. Ok? Bom. The women are talking about the party. Então, eu tenho aqui essa próxima frase, onde eu preciso colocar a resposta. The women. O que é women? The women. Bom, eu sei, professor, que woman é mulher. Mas e women com E? Women com E significa mulheres. Então, são elas. Elas é they. They are talking about the party. Estão falando sobre a festa. A festa é um evento, né? Então é it. Bom, se vocês perceberam aqui, nós falamos de um tempo verbal que a gente não comentou ainda, que é o present continuous, né? Não tem problema, que o foco do objetivo é pronome. Tranquilo? Alguma pergunta até aqui? Questions? Ok, let's go. Let's go then. Vamos lá então. Próximo. Let's talk about the sentences below. Então aqui é um exercício que a gente vai tirar muita informação. É o último slide nosso aqui. Então a gente vai tirar muita informação. Então presta atenção.
Tommy plays tennis. He looks great. Então, Tommy plays tennis. He looks great. Essa frase aqui está em que tempo? O que eu posso dizer? Ela está no simple present. Certo? Muito bem. Como é que eu sei? Por causa do verbo play não tem S. Ele só colocou S aqui porque Tommy é terceira pessoa do singular. Então, por conta disso, por conta dessa modificação, eu sei no presente simples que presente simples só acontece isso no presente simples, né? Essa alteração do verbo com S, ES ou IES. Então, já descobrimos que essa frase está no simple present. O que mais que eu posso falar sobre essa frase? He looks great. O que significa essa frase? He looks great. Look é o verbo olhar, né? É o verbo olhar. Então, o verbo olhar, ele é representado pelo verbo look. Mas como é que a gente vai traduzir esse verbo? Ele olha bem? Não. Tommy plays tennis. He looks great. Ele parece muito bom. Então, esse look, como é o verbo olhar, é um verbo sensorial, ele vai ser usado para dizer a nossa impressão sobre algo que a gente vê. Então, toda vez que eu vejo algo que eu acho maneiro, que eu acho legal, ou que eu não acho nada, ou que eu acho ruim, eu vou usar o verbo look. Então, por exemplo, eu vi você com um vestido bonito. You look great. A festa, fizemos a decoração e tal. Aí eu chego na festa e vejo a decoração pronta e falo assim, wow, the decor looks great. Porque tem a ver com o que eu estou vendo. Ok? Então vamos seguir. Próxima. This cake tastes wonderful. Essa frase está em que tempo verbal? Da mesma forma, está no simple present. Ok? Por causa também do verbo que está modificado aqui, ó. O verbo taste. Taste não é testar, tá? Esse verbo ele foi alterado. Foi colocado S ali. Então, ele não é o verbo testar. Taste tem a ver com sabor. Então, assim como o verbo look, ele é um verbo sensorial. Tem a ver com saborear. Então, quando eu falo, this cake tastes wonderful. Esse bolo, eu poderia até traduzir como parece maravilhoso. Mas é um parece com ideia de saborear. Poderia até traduzir também, esse bolo tem um gosto maravilhoso. Né? Mas a gente geralmente fala assim, ele parece maravilhoso. Mas baseado no que eu provei, no que eu saboreei. Ok? Número 3. Does he sing professionally? Does he sing professionally? Que frase é essa? Que tipo de frase é essa? Que tempo verbal é esse? Simple present. Como é que eu sei que ele está no simple present? Só porque é uma pergunta? Não, porque nesta pergunta eu tenho o auxiliar does. E toda vez que eu tenho numa pergunta o auxiliar do ou does, significa que essa pergunta está no simple present. Ok? Muito bom. Ele canta profissionalmente? Né? Profissionalmente é um advérbio de modo, né? LY no final, ó. Então, ele canta profissionalmente, é o modo como ele canta. Ele canta profissionalmente porque o espanto. Agora, olha a frase. He sounds a little bit out of tune. He sounds a little bit out of tune. He sounds a little bit out of tune. O que significa a expressão out of tune? Out of tune é uma expressão que significa fora do tom ou desafinado. Tá? Mas no peito dos desafinados também bate o coração, né, gente? Então, quando eu falo aqui, he sounds a little bit out of tune. Então, ele parece, olha, de novo, sound aqui, ó, parece, é o verbo parecer, né?
Só que ele tem a ver com o quê? Ele parece um pouco, a little bit, fora do tom, fora do tom, né? Desafinado. Então, esses sounds aqui, ele também é um verbo sensorial. Ele é um verbo sensorial. Sound tem a ver com som. Então, toda vez que eu quero dizer a minha impressão sobre algo referindo-se a som, eu uso o sounds. Sounds. Ok? Quando for gosto, taste. Quando for visão, aparência, look. Ok? Beleza. Por exemplo, se alguém te faz um convite, vamos para uma festa, aí você gostou daquele convite. Você gostou daquele convite. Então, geralmente a gente coloca essa expressão, it sounds good. Ou seja, o que você me falou soou aos meus ouvidos como algo muito legal, muito interessante. Então, por isso que eu uso a expressão sound, no sentido de o que você me disse chegou aos meus ouvidos através do som de uma forma agradável. Essa é a ideia, ok? Continuemos. The train leaves every morning at 8 p.m. Essa frase está no Simple Present. Como que eu sei que ela está no Simple Present? Porque o verbo aqui é o verbo leave, né? O leave, ele sofreu uma alteração. Então, ó, o trem sai, o trem parte a cada manhã às 8 horas. Uma outra forma de saber que essa frase também está no Simple Present é você observar isso aqui, ó. Quando ele fala every morning, é um advérbio de frequência. Então, se ele é um advérbio de frequência, ele vai me dizer a frequência acontece aonde? Sempre no Simple Present. Então, quando eu tiver every morning, every year, every night, always, never, sometimes, usually, eu sei que essa frase está no Simple Present, porque eles são advérbios de frequência ou adjuntos adverbiais. Ok? Adjuntos adverbiais. Seguimos. Mas o que a gente tem para falar aqui? Esse verbo aqui é o verbo leave, é o verbo partir, né? Mas ele é diferente, por exemplo, ele é diferente do verbo... Deixa eu pegar aqui. Ele é diferente do verbo live, que é o verbo morar. Então, eu tenho o verbo leave, que é o verbo deixar, partir, e também tem outro verbo que escreve com i, que é o verbo morar. Ok? Professor, no começo da nossa aula, você colocou lá na capa assim, English Live. Aquele live lá, por que fala live e não fala live? Esse live aqui com som de AI, né? Com som de I, esse live não é verbo, ele é diferente desse live. Ele é o substantivo. Então, a live significa ao vivo. Tá? Significa ao vivo. E como é que eu falo? Bom, ainda dentro dessa perspectiva, eu tenho uma palavra que parece com ela, que é a palavra life. A palavra life. Life significa o quê? Vida. E como é que eu falo a palavra life no plural? Palavra life no plural. Toda palavra que termina em FE ou F, o plural vai ser acrescentado VES. Espera aí, professor. Então, essa palavra aqui parece com essa. A escrita é. Mas se ela estiver na posição de verbo, vai ser verbo.
Se ela estiver na posição de adjetivo, não. Pode significar vidas ou substantivo, né? Depende do contexto. Geralmente elas funcionam como substantivo. Um exemplo, professor. Aquela frase que apareceu aí na mídia por conta do racismo. Black Lives Matter. Esse lives aí significa vidas. São as vidas dos negros, as vidas dos negros que importam. O verbo matter significa importar. Importar no sentido de ter importância, tá? Não de trazer de outro país, por favor. Bom, when does the train usually leave? Então eu tenho aqui uma pergunta, eu sei que é pergunta porque está, tem ponto de interrogação, lógico, mas sobretudo eu tenho aqui ó, o auxiliar perguntando e também tem um pronome interrogativo. Ah, então é uma pergunta. Não precisa, não é muito difícil, né? Saber isso. Agora, é uma pergunta em que tempo? Bom, se tem o do ou das, é uma pergunta no simple present. Certo? Pergunta no simple present. Se é uma pergunta que começa com pronome interrogativo, que tipo de pergunta é essa? Se eu falo assim, pronome interrogativo, auxiliar, sujeito, verbo, complemento. Pronome interrogativo, auxiliar, sujeito, verbo. Ó, eu sei que é no simple present também, porque usually é um advérbio de frequência. Tá? E que tipo de pergunta começa com pronome interrogativo? É um tipo de pergunta que busca uma informação, por isso ela é chamada de information question. Professor, eu tenho uma outra pergunta aqui nesse exercício. Does he sing professionally? Que tipo de pergunta é essa, então? Bom, ela começa com pronome interrogativo? Não. Então, a resposta dela provavelmente vai ser sim ou não. Então, por isso que ela é chamada de yes, no question. Então, information question é diferente de yes, no question. Conforme a número 3. Tá bom? Esse número 3 aqui é porque na número 3 eu tenho uma yes, no question. She always forgets her purse. Ela sempre esquece a sua bolsa. Professor, mas sua não é your? A gente traduz essa frase como ela sempre esquece a sua bolsa. Mas não é sua que está me ouvindo agora. É a bolsa dela. Então, olha aqui, ó, o her. Então, ela é o pronome pessoal. Pronome pessoal, ela, she. Eu sei que essa frase está no simple present porque tem o advérbio de frequência always. Então, ela está no simple present. Always é um advérbio de frequência. O verbo forget está alterado aqui, ó. Foi colocado a terminação S. Por quê? Porque she é a terceira pessoa do singular. E purse é uma bolsa. As bolsas que as meninas usam, né, aquela bolsinha de mão, é uma purse. Quando você vai a um casamento, tem uma bolsinha diferente que você usa, não tem? Aquela bolsinha mais discreta, uma bolsinha menor, né, que as moças colocam para ficar mais elegante. E quando é um casamento, alguma coisa mais formal, lógico, né? Então aquela bolsinha pequenininha, aquela mais compacta, a gente chama de purse. E por que ele usou o her? Porque ela sempre esquece a bolsinha dela. Dela de quem? Ela. Daqui. Então, esse her refere-se ao ela que está aqui. Ok? Sem problema? Vou colocar aqui. Esse her refere-se a ela. Tranquilo?
not want that. We do want that car. We do want that car. Bom, que frase é essa? Essa frase está em que tempo? Apareceu o do. Ó. Então, quando aparece o do ou does numa frase, é porque ela está no simple present. É isso? No simple present. Bom, sempre que aparece o do ou does está no simple present. Mas quando que aparece o do e does? Quando é interrogativa ou negativa, certo? Nós vimos aqui, ó. Does he sing professionally? É uma pergunta. When does the train usually leave? É uma pergunta. E tem frases que usam o do ou does, o don't ou o doesn't em frase negativa. Nesse caso aqui, não é uma pergunta, ó. Não é uma pergunta. Se não é uma pergunta, o que é isso? É uma frase afirmativa. Ué, professor, mas numa frase afirmativa eu posso usar o do ou das? Sim. Qual é o caso que quando eu uso o do e o das numa afirmativa e não numa pergunta negativa? Para que eu uso o do e das numa pergunta? Ou numa afirmativa? Hã? Alguém? Muito bem, Arthur. Para dar ênfase, então esse do que está aqui, cometi até um cacófato agora, né? Esse do que está aqui, do que, chama-se cacófato, tá? Cacófato. Bom, cacófago, acho que é cacófago. Bom, we do want that car. Então, o verbo, na verdade, é o verbo want. É o verbo want. Mas eu coloco do antes para dar ênfase. We do. Eu poderia escrever eu poderia, na verdade, tirar esse do daqui, ó. Poderia dizer, ó, we want that car. We want that car. Nós queremos aquele carro. Mas como eu quero dizer que eu quero muito aquele carro, eu uso o do para dar ênfase. Então eu digo, we do want that car. Nós realmente queremos, nós queremos muito aquele carro. Como seria essa frase se eu quisesse colocá-la na terceira pessoa? Se fosse aqui, por exemplo, Sarah, adoro esse nome, né? Sarah, se não tivesse isso aqui, seria Sarah wants that car. Ela quer aquele carro. Então eu altero aqui o verbo want, por quê? Porque Sarah é a terceira pessoa do singular e essa frase está no simple present. Sarah wants that car. Agora, como que eu quero dizer, assim, quando a gente quer falar que mas ela quer muito aquele carro. Ela quer muito. Então eu vou usar o auxiliar para dar ênfase. Qual é o auxiliar que eu uso para she? Does. Então agora, ó, eu usei o does aqui, ó, não para fazer pergunta nem negativo, mas para dar ênfase. E como o does já tem ES, o que eu faço com esse S daqui? Tiro. Sarah does want that car. Ela realmente quer aquele carro. Ok? Bom, a proposta para essa aula eram esses 3 slides recheados de informações valiosíssimas. Então eu quero saber, voltando agora, no primeiro slide, se você tem alguma dúvida em relação a esses pronomes. Agora a gente vai só tirar dúvida. Nós temos aqui, pela minha contagem, 12 minutos de aula. Então, a gente vai tirando dúvida que vocês tiverem. Alguém?
Primeiro slide, pronomes. Olha bem. No doubts. Acho que é mais lembrar os pronomes, né? Quais são os pronomes? Vamos tentar colocar aqui. Seria caixa de texto. Vamos colocar os pronomes aqui. Quais são os pronomes pessoais? I, he, she, it, we, you, they. Esses são os pronomes pessoais. Certo? E quais são os pronomes? Esses são os pessoais. Foi isso que nós usamos aqui nesse exercício. Nesse daqui, nós usamos, desculpa. Nesse exercício daqui, nós usamos não só os pessoais, mas usamos também os objetos, os pronomes objetos. São os objective pronouns. E quais são esses objetos? Qual é o objeto para I? Eu gosto de pizza. Você trouxe a pizza para eu? Não, para mim. Me. Ele gosta de pizza. Você trouxe a pizza para ele? Him. Ela gosta de sorvete. Você trouxe sorvete para ela? Her. It. É it mesmo. We. Significa nós. Quando for sujeito é we. Quando for objeto é us. You, que é você. Ele também significa, ele também pode ser usado you quando está no objeto. Por isso que na palavra, na frase I love you, eu não tenho alteração do pronome you, mesmo ele estando depois do verbo, porque eles são iguais. Tá? O pronome pessoal e o pronome objeto. Só que é importante você saber, porque se eu falo uma frase para você assim, ó, I love you, e eu pergunto, qual é a função do pronome you? Você tem que dizer o quê? Ele é pronome pessoal? Bom, you também é pronome pessoal, mas na frase ele funciona como pronome objeto, porque ele está depois do verbo. They, nós já vimos nos exercícios que é them. Ah, você confunde, Arthur, o his com him. Quem é esse his aí? Esse his, não sei se vai dar tempo da gente falar tudo, mas vamos lá. Eu tenho adjetivo possessivo. Quem é o adjetivo possessivo? Bom, primeiro é um pronome que indica posse. Certo? Então, ele indica posse. Mas por que ele é chamado de adjetivo? Porque ele sempre vem antes de um substantivo. Em inglês não é assim? Black car. Black é adjetivo. Black car. Carro é substantivo. Então, que pronomes são esses? My. Eu tenho substantivo depois. Aqui vai aparecer o his. His car. Her car. Its car. Was. O nós, né? Our car. You. Your car. Tem que ir estudando com calma. Pega a tabelinha e vai estudando com calma cada um deles. Their car. Isso. Esses são os adjetivos possessivos. Certo? Bom, mas nós temos ainda os que são somente possessivos. Por que eu gosto de colocar o possessivo mais no finalzinho da tabelinha? No finalzinho da tabelinha ficou ótimo, né? Mas no final da tabela. Porque na frase, eles também ficam no final. Por exemplo, o objeto, ele fica no final, não fica?
Mas o possessivo também vai ficar no final, só que ele vai indicar posse. Então, se eu falo assim, você trouxe o sorvete para mim, esse mim é o me. Agora, se eu falo, esse sorvete é meu, sou eu no final indicando posse. Então, mine. This ice cream is mine. O his vai ser his mesmo. O her vai ser her com S. S de sozinho no final. It's vai ser it's também. S de sozinho. Our vai ser ours com S de sozinho no final. Your vai ser yours com S de sozinho no final. E their vai ser theirs com só S de sozinho no final. Então, é isso. Esses são os pronomes, ok? E aí a gente vai... Então, nós temos 5 minutos, pessoal, pelo aviso que eu recebi aqui. Alguma dúvida mais sobre pronomes? Eu acho que deu tempo de trabalhar bem isso aí. Depois, essas questões aqui estão recheadas de informações para vocês. Ok? E eu não vou esperar terminarem antes de mim, não. Então, sem mais, eu quero agradecer a vocês pela participação, pelas perguntas, pelas dúvidas tiradas. E espero que vocês tenham uma ótima semana. E, por favor, quem não mandou ainda atividade, porque ela vai até hoje, salvo engano, até as 22. Quem não mandou, manda ainda, tá? Não perde essa oportunidade, não, tá? Então tá, pessoal. Um grande abraço. Muito obrigado, hein? Boa semana para vocês. Fique com Deus. Dispensados.